Tá começando mais um episódio do podcast do Alto do Meu Salto, projeto do Núcleo Feminino de Empreendedorismo aqui da Six Canoas, com o objetivo de trazer informações, entretenimento, histórias inspiradoras, conteúdos que você, empreendedor, possa aplicar aí no seu dia a dia, nos seus negócios. Eu sou Patrícia Godoy, host do podcast. Hoje vamos conversar com essa mulher que é sinônimo de elegância e beleza, mas ao mesmo tempo de uma simplicidade ímpar. Ela que vem de uma família grande, muito unida e conhecida principalmente pelas redes sociais, que já acumulam mais de 14 mil seguidores só no perfil dela. É diretora de uma empresa que está há 50 anos no mercado de Canoas, que será pauta, claro, da nossa conversa de hoje. Formada em Direito, mãe, mulher inspiradora. Eu tô falando da nossa Miss Brasil, Tati Possebon. Seja muito bem-vinda. Ai, muito obrigada. Será que eu sou tudo isso? Tu é muito generosa. Vou te falar uma coisa. Muito obrigada. Lisonjeada pelo convite. Imagina, o prazer é todo nosso. Eu tô aqui no nervoso. Nervosa Então tá, então agora a gente já... Está igual. Então, estamos iguais. Me fala, o nosso bate-papo é para conhecer essa mulher maravilhosa, então eu quero saber com a primeira pergunta. Quem é a Tati Possebon? A Tati é uma mulher que está nervosa de estar aqui na tua frente. Que, na verdade, assim, me sinto vulnerável nesse momento. Por não dominar essa área. Eu sou uma pessoa que eu enfrento desafios. Eu não tenho problema com enfrentar desafios. Mas eu me preparo muito para eles. E esse mundo aqui, ele é diverso do meu. Foi o que eu cheguei dizendo aqui para vocês, né? Mas que nem por isso eu deixo de enfrentar. Então eu sou uma pessoa obstinada, que não tenho medo, que eu enfrento os meus medos, e igual a todas vocês. Eu recusei vários convites para participar de quadros como esse, por não me sentir diferente de ninguém, por achar que eu não teria nada a acrescentar. Porque eu me sinto igual. Eu tenho os mesmos problemas, eu preciso acordar muito cedo para dar conta do meu dia, a vida não é fácil para mim, não é fácil para ninguém, as pessoas criam um mundo diverso da realidade e esquecem que muitas vezes, na maioria delas, a gente mostra nas redes sociais só um pedacinho desse mundo e só aquilo que a gente quer mostrar. Né? Só aquilo que a gente realmente quer mostrar. O resto a gente não precisa compartilhar. É verdade, o mundo já tá cheio de informações aí desnecessárias. Exatamente. Né, Tati? Mas, então, a gente falava justamente sobre isso. Como é bom para nós, que privilégio nosso ter você aqui. Quando as meninas me passaram, então, que a gente ia conseguir trazer esse ouro, eu disse assim, eu não vou perder nada, né? Tem 2 folhas aqui. Que medo! Muito obrigada por ter aceito, a gente se sente ainda mais, assim, lisonjeada por você ter aceito, então, diante de tantos convites, o nosso, de estar aqui conosco nessa manhã chuvosa aqui de Canoas. Mas tá chovendo por isso. Então tá explicada essa chuvarada. Nos conta um pouquinho mais da tua história. Então vamos lá, a gente sempre, até porque a gente te acompanha nas redes sociais, quem te acompanha são 14 mil seguidores, a gente sabe que você tem 2 filhos, esses 2 filhos já praticamente adultos, um casamento super sólido de mais de 20 anos, né? Já começa por aí a história de sucesso, porque hoje em dia ter um casamento, né, sólido já é um sucesso, a gente sabe, sim. Né, nos dias de hoje. Vamos começar por essa parte, se tu nos permites, então, de conhecer um pouco mais como mulher. Tá bom, vamos lá, quem é a mulher, Tati, né? Então, eu tenho 2 filhos, Enzo e Valentina. Eu tenho o Jorge também. Né? Quem me segue sabe, eu tenho um filho bebê agora. Então, o Enzo tem 21, a Valentina tem 19, faz 20 agora. E sou casada com o Marcelo há 23 anos, mais 4 de namoro, são 27 anos juntos. É mais da metade da minha vida com a mesma pessoa. Sim, um casamento de sucesso, né? Eu acho que a base, na verdade a base vem da minha família, né? Da minha mãe, do meu pai, de como nós fomos criados. Respeito é fundamental para qualquer tipo de relação. E eu e o Marcelo, a gente prima muito por isso. E prima também por cuidar um do outro, assim, no cuidado de, mesmo com os problemas, não se esquecer.
né? De tentar manter a coisa do namoro, mesmo durante todos esses anos, com o passar destes anos, né? Porque senão, como ele mesmo diz, essa frase dele, não quero papai e mamãe, né? E a gente não é. A gente é parceiro, a gente procura sempre ter um tempo só nosso juntos. E isso é primordial, eu acho que isso mantém um casamento aceso, não fica morno. E o respeito, né? Respeito é a base de tudo. É a base né? de tudo. E ser mãe, assim, voltando a falar, a gente acompanha muito nas redes sociais. Quando Sim. a Tati chegou aqui, eu disse assim, a gente sente até um choque, porque a gente acompanha tanto, Tati, a gente fica assim tão próximo, né? Eu não sei se tu já passou por situações assim, ou se eu que sou exagerada, mas o fato é que assim, às vezes a gente acompanha tanto a pessoa, a gente se sente tão íntimo pelas redes sociais, que quando a gente vê pessoalmente, de fato a gente fica assim, nossa, que bacana, que privilégio, e ter você, a gente sabe pelas redes sociais que, como é que é ser mãe assim, de um casal já, porque eu sou mãe de um casal bem pequenininho, Sim. então Te prepara. deve ser fantástico também, porque tu tem uma companheira, né? Uma baita amiga. Sim, a Valentina é muito minha amiga, é muito minha parceira. E o Enzo também. Só que o Enzo, total low profile, ele não gosta de aparecer. Deus o livre mostrar ele e marcar pior ainda. Sim. Então, não posso, né? Eu respeito, claro. faz parte, ele não quer. Tá tudo certo. Eu tive filhos nova. Eu ganhei o Enzo com 26 anos e a Valentina com 27. Estive perto por opção. Eu queria, né? E é demais, assim. Eu perdi talvez uma parte da minha juventude, porque eu fui mãe muito nova, mas eu curti muito aquilo. E hoje eu me considero super nova ainda, eu tenho 47, né? Claro. Sou uma menina. Sim. E eu tenho eles de parceria. Eles fazem os meus programas, os nossos programas. E isso não tem preço. Sim. Não tem preço. Porque é uma parceria, mas ao mesmo tempo sendo nova, quando a gente tem eles novos, somente vê eles novos, a gente tem o quê? Pique, disposição também, exatamente. Né? Eu acho que essa é a maior vantagem. Quando tu é mais nova, tu tem um pique pra acompanhar e curtir e fazer tudo que eles querem. Que exige muito exatamente. Da gente como mulher, né? Exatamente. Que bacana. Bom, e quando nós te convidamos, Tati, até no questionário você colocou ali, nós te convidamos para falar sobre empreendedorismo também, que é esse um dos nossos objetivos aqui hoje, e tu falou assim, eu não me considero uma empreendedora, né? Por quê? Eu não sei. Não sei. O que é empreender, né? Empreender é tomar um espaço para ti, né? É dar valor a esse espaço, é ter autonomia sobre esse espaço. Se eu levar isso ao pé da letra, sim, eu sou uma empreendedora, né? Por isso que você inspira muito. Tudo bem. Nesse aspecto, eu posso me considerar. Porque eu realmente, eu desde pequeno, eu acho que isso é uma característica que vem no nosso DNA. Tem pessoas que têm mais um instinto de liderança. E outras que precisam de um empurrão. Sabe? Eu não preciso de empurrão. Eu nunca precisei, desde pequena. Eu sempre fui aquela que eu ia fazer, que eu queria ser a líder da turma, eu queria ser a capitã do time. Eu era assim. Eu acho que isso me acompanha a minha vida inteira. Se eu empreendo, é automático. Tu me entende? Eu nem penso. Eu simplesmente faço. E talvez por vir de uma família, que a gente vai falar sobre isso, né? Sobre os desafios dos negócios familiares, mas acho que até de vir de uma família sólida, com uma empresa sólida, eu acho que tu não te deparas com essa, sou uma empreendedora, sou uma empresária, mas tu és, vamos lá, se a ficha tá certa aqui, diretora da empresa de vocês, que sim, como eu falei, já tem 50 anos aqui 52. No mercado, imagina. Tem também o teu negócio pela internet, porque influenciadora digital também é um trabalho. É um trabalho. Que na verdade aqui a gente está falando do meu perfil pessoal, né? Mas a verdade é que tudo começou. Eu tinha um perfil pessoal, como todo mundo tem, né? Eu tinha um perfil, postava fotinho ali, tá? Minha comida, postava um prato e assim era a minha vida, como a de todo mundo. Daí a gente inventou o Possebon Sisters, né? Foi uma ideia da Nicole. E a gente deu um prazo de 24 horas para esse Instagram que a gente julgava ridículo. Meu Deus do céu, vão rir da nossa cara. Que é o que eu acho que a maioria das pessoas pensam quando se expõe. Eu não vou fazer isso porque vão rir da minha cara. Esse é o medo das pessoas. A verdade é que a maioria das pessoas gostaria de estar fazendo a mesma coisa, só não tem coragem.
tá? A gente na vida precisa de coragem, né? Ela teve a coragem, eu entrei na onda dela e as outras 3 não vou fazer. Não vou. Daí nós nos demos o prazo de 24 horas. Em 24 horas, nós tínhamos mais de 2.000 seguidores. Não parou mais, entendeu? Não parou, porque eu acho que essa coisa da própria família, né, de ser uma família numerosa, desperta uma curiosidade muito grande. E a gente foi aprendendo a lidar com isso, a expor a nossa vida devagarinho. Eu tenho um problema, que eu já julgo até superado, mas nem tanto, que é a minha timidez. Eu sou muito tímida. Não parece, né? Porque eu falo muito. Tá, mas eu sou muito tímida. E eu acho que o meu maior benefício com as redes sociais foi aprender a lidar com essa timidez e me livrar um pouco dela. Então, né? te favoreceu, muito. Então. Eu cresci como pessoa, como mulher. Eu nunca me imaginei falando como eu falo, assim. E não pensa, as pessoas, eu acho que gravam e apagam. Olham e apagam. Eu nem me olho. Eu saio falando. Essa sou eu. Entendeu? E isso a gente vai aprendendo com o tempo. Então, estava aqui, tá no meu script, Kati, essa pergunta. Eu te disse que eu falo muito. Então, vocês começaram com um perfil do projeto de vocês. Há 4 anos atrás. E Possible Sisters, Isso. 4 anos atrás. Começou como uma brincadeira, digamos assim. Total brincadeira. E aí deu super certo, que daí no teu perfil pessoal, tu te entregou lá também. Não é que eu... Ou ficou em paralelo, assim, tu seguiu? Nunca seguiu, entendeu? Mas como eu mesma fui me desenvolvendo, talvez o meu acaba tendo um reflexo do que é o Possible Sisters. Sim. Entendeu? Possible Sisters é um perfil coletivo, são 5 mulheres, 5 cabeças diferentes. Trabalhar em família não é fácil, e isso virou um trabalho. E lá, todas são o que são, mas existe, por exemplo, eu não vou dar lá opinião política, por exemplo. Sim. Eu não posso emitir uma opinião política quando eu tenho mais 4 cabeças que talvez não pensem como a minha. Então lá, nem tudo é... nem tudo é. Nem tudo é 100% o que eu poderia falar. Sim. Entendeu? Sim. Então existe uma leve limitação de opiniões lá, né? Eu sou uma pessoa que eu não tenho medo de emitir a minha opinião. E lá, inclusive, né? Muitas vezes eu abordo assuntos polêmicos, daí as gurias me falam, mas pra quê? Qual a tua necessidade? Não fico em cima do muro. Não fico. Mulher de atitude. Entendeu? Eu nunca fiquei. Eu nunca vou ficar, tá? Daí vou te colocar numa outra situação. Tem uma discussão, tá? Eu fujo de discussão. Às vezes, daí eu já escutei da minha própria família. Tá em cima do muro? Não. Só não boto lenha na fogueira. Entendeu? Essa sou eu, esse é o meu perfil. Faço de qualquer coisa pra não alimentar uma briga, pra encerrar uma discussão. Mas eu não fico em cima do muro. Então, se me instigarem, eu vou acabar falando. Isso eu faço no meu. Sim, que aí tem total liberdade. Ali eu faço o que eu quero. Exatamente. É isso. E sobre isso, né? Sobre influenciar. Muitas influenciadoras digital começaram também, digamos assim, como uma brincadeira. É o negócio, sim. As pessoas, nós estamos, Tati, o tempo todo, querendo ou não, porque eu digo não, assim, sempre foi uma grande dificuldade para mim as redes sociais. E eu startei o meu negócio depois da pandemia, que é a minha marca de bolsas, eu tenho uma marca, e eu me vi na necessidade de pegar um celular e gravar, e foi a coisa mais difícil que eu fiz na minha vida até hoje, assim como para algumas é muito fácil, para outras, então o tempo todo, por isso que eu tô te contando, o tempo todo a gente precisa influenciar, seja para vender um negócio, né, um produto, ou um serviço, ou até mesmo para se manter como uma influenciadora, e isso, modéstia à parte, vem um comentário de fã, talvez, não sei, mas assim, a gente vê a facilidade que tu tens, assim, de transmitir aquele conteúdo para nós, de influenciar, de querer comprar, já clica no linkzinho ali para ver qual é o tipo de produto, para ti, assim, isso se tornou fácil, digamos assim, mais livre, depois, então, do projeto de vocês. Com certeza, absoluta. Se não tivesse existido o Possible Sisters, muito provavelmente eu não seria essa pessoa solta para conversar contigo hoje. Tá? O que é algo primordial lá no nosso relacionamento entre irmãs? O que é uma regra?
A gente não faz nada que a gente não usaria. Primeiro, existe também que assim, é mais fácil falar assim, porque a gente não vive de lá. Sim. Muitas pessoas têm como influenciar uma atividade profissional. A nossa se tornou profissional. É diferente, é um caminho inverso. As pessoas criam um Instagram para viver daquilo. Não, nós não. Então a gente tem o luxo de poder escolher. Quem está lá é porque quer estar lá, mas principalmente porque a gente aceita que esteja lá. Ninguém está lá por acaso. Se eu não comer aquela maçã que eu estou mostrando de verdade, ela não vai estar lá. Por isso é fácil vender, porque é de verdade. Eu acho que a essência do porquê as pessoas gostam tanto da gente, porque sim, a gente sabe que as pessoas gostam da gente, a gente sente, mesmo que seja através de um aparelho celular, a gente sente quando tem carinho. A gente tem muito pouco hater, muito pouco fake. A gente quase não recebe mensagens pejorativas. É algo assim, se eu contar numa imensidão de mensagens diárias que a gente recebe, 1%, não acontece todo dia, uma vez por semana. Nem todo mundo vai se identificar comigo, nem com a fulana. Cada um tem suas preferências, mas a gente é respeitado por todos. E isso se conquista. Se conquista porque a gente é de verdade. Isso não tem preço. É verdade, é verdade. É isso. É isso. E falando sobre isso, como que você lida, assim? Se é que é raro, mas acontece, como tem a piada. É raro, mas acontece sempre. Como que você lida, assim, com essas críticas ou comentários desnecessários? Porque eu sempre penso assim, a pessoa que teve trabalho de ir lá, criar um perfil fake, muitas vezes, para ir comentar algo tão desagradável. Já começa por aí, né? É uma coisa assim... no início, eu tinha muito medo do que vão pensar da Patrícia agora, tá se achando a blogueirinha, né? Então, tu fica com aquele sentimento, quem é que vão pensar de mim? Mas aí tu volta e tu pensa assim, quem que vai pagar as minhas contas, não é? Raciocínio certíssimo. Mas assim, até tu virar essa chave, eu, por exemplo, me olhava na frente do espelho durante 3 meses até pegar o celular e gravar o primeiro dos stories e assim, ó, cheio, com filtro de purpurina, tu não tá entendendo, né? Trancada num quarto, assim. E cada um tem o seu processo. Eu também não enfrento, assim, nunca enfrentei uma situação tão desagradável, mas fala pra nós, assim, se isso já aconteceu, não precisa detalhes, é claro, mas como que você lida com isso, caso venha acontecer? Com a Tati, né? Eu sou muito bem resolvida. Eu não dou bola. É claro que a gente não gosta de ler, tá? Mas aquilo não me desestrutura, né? A verdade é que cada um emite o que tem dentro de si. É verdade. Muito provavelmente o que a pessoa está falando de mim não é sobre mim. É sobre uma frustração dela, entende? Então, assim, eu tenho isso... Mas eu acho que isso é maturidade. Tem isso também. Talvez há 10 anos atrás aquilo fosse me derrubar, sabe? E principalmente no meu perfil com as minhas irmãs, sempre tem aquela que tu fala muito, hein? Ai, que saco essa mulher, não cala a boca. Acontece. Entra essas mensagens. Eu vou olhar, eu olho pra cima assim pra ver o que ela comenta. Ela só fala de mim. Não gosta, pula, né? Sim. Ninguém é obrigado. Ela fica ali, ela me ama. Uhum. Eu acho. Eu vejo por esse lado. Ela me ama. É verdade, é verdade. Bom, sobre ainda empreender, você trabalha então na imobiliária de vocês, e você é diretora lá. Como que começou esse processo? Conta pra nós, o do empreender lá. A empresa familiar. E aí, eu vou contar a história. Tá, conta a história. Oba! A Imobiliária Segura é a empresa da nossa família, né? Eu nasci, meu pai já tinha imobiliária, né? Eu ia pra imobiliária com ele todo sábado para brincar de caixa. Eu já queria o dinheiro. E fui crescendo lá, tá? Fui crescendo lá com 15 anos, meu pai deixou eu trabalhar. Eu pedia para trabalhar, eu queria trabalhar. Claro, né? Aquele trabalho de pai e filha. Sim. E fiquei trabalhando, comecei com 15, eu estudava de manhã, eu ia de tarde, fazia minhas coisas na escola, mas quando eu podia eu ia um pouquinho. E eu acho que o maior legado que o meu pai me deixou, e para todos os irmãos que tiveram a sorte de passar por lá, foi nos ensinar que nada cai do céu. Que a gente só aprende a mandar quando a gente sabe fazer. Então, eu passei por todos os setores. Depois de um certo momento, eu nunca fui filha dele. Eu trabalhava lá.
né? E eu, como filha mais velha, um tanto quanto mimada, porque eu fui mimada, tinha meus ataques de filha. Às vezes eu queria que as coisas fossem como eu queria, e não como ele mandava. Eu chorava. Eu falo com os meus irmãos, e a Francine que trabalha comigo, e elas, quantas vezes tu te demitiu? Muitas. Muitas eu me demiti. Não fico mais aqui, né? Mas depois que meu pai faltou, eu entendi que tudo aquilo que ele fazia era para que eu crescesse. Provavelmente eu fizesse igual. Hoje, como se fosse um filho meu, né? Hoje, eu não posso falar do meu pai que me emociona, daqui a pouco eu tô chorando, não vou falar dele, agora não. Hoje, por exemplo, o Enzo não trabalha ainda. E eu teria a possibilidade de colocar o Enzo para trabalhar comigo. Mas eu não acho que eu deva fazer isso, pro bem dele. Acho que ele precisa ter alguém que primeiro mande nele, não como eu vou mandar. Porque a relação de pai, de mãe e filho é muito próxima, né? Difícil mandar um filho, Isso. né? E quando cresce fica pior. Então eu acho que o primeiro emprego dele não deve ser comigo. Então por isso ele ainda não tá lá, mas talvez, né? Por isso ele ainda não tá lá. E eu acho que meu pai soube fazer isso com maestria. Teve pulso firme. Às vezes, assim, como filha, eu pensava, poxa, ele não me elogia. Eu sou sempre pior que os outros. Tudo pra mim era difícil. Eu nunca estava perfeita naquilo que eu fazia. Nada mais que tua obrigação, né? Exatamente. Quantas vezes, talvez? 1000 vezes. 1000 vezes. 1000 vezes ele me disse assim, mas, né? Mas não adianta, a gente só reconhece depois, né? Não, ele ainda reconheceu em vida, sabe? Mas eu lembro que na minha juventude, no meu crescimento, eu queria mostrar pra ele que eu era boa. Eu acho que eu fiz muito para mostrar pro meu pai que eu era boa, tão boa quanto ele. Eu não sou. Ele é insuperável, mas me ensinou muito. Te deixou. Esse é o grande legado. E Para de falar do meu pai. Claro, não quero entrar em. Imagina, estragar a maquiagem. Vamos lá. Não. Bom, está como diretora lá, então vamos lá. E trabalhar como família. Então, lá na imobiliária, então, todos vocês trabalham lá? Não. Não. Trabalhamos eu, a Francine e o Serginho, que é o mais novo. O Diego já passou por lá, mas não ficou, olha. Mas foi por escolha, eles entenderam que ali não é um. A Moni também já trabalhou lá. Tem que gostar, né? Não adianta tu estar lá pra estar lá, pra pegar um dinheiro. Sim. Não. Sim. Entendeu? Outra coisa muito importante do sucesso, né? Porque o sucesso na nossa relação familiar, sucesso da empresa, inclusive. Esse ano faz 10 anos que o pai faleceu. E nada mudou. Nunca, eu sempre trabalhei lá, então eu sou a que mais tempo trabalhou lá. Aprendi muito com ele. Eu tenho a impressão de que uns 4, 5 anos antes dele falecer, ele já começou a me preparar. Mesmo que sem querer. Hoje eu vejo assim, não via antigamente, né? Uhum. Ele viajava, a gente tem casa fora, e ele viajava, ele ficava 3, 4 meses fora, 3 meses. Tudo contigo. E não me atendia. Muitas vezes ele não me atendia. Eu lembro de eu deixar a mensagem e falava, pelo amor de Deus, me atende, o que eu faço? E ele sempre me disse assim, tu sabe o que fazer. Faz o que tu acha que eu faria. E aquilo foi me preparando. Com aquilo eu fui criando mais coragem de tomar as minhas próprias decisões. Eu sempre batia muito de frente com ele. Queria que ele fizesse diferente, né? E ontem até postei algo no meu Instagram que disse, se tu acha que tu faria melhor, faz no teu lugar. É verdade. Tá? Eu vi. Tu viu, então. Hoje, isso se aplica muito pra mim. Porque eu achava que ele podia fazer melhor. E hoje, quem tem que fazer sou eu. Né? Depois que ele faleceu, eu tive uma grande dificuldade. Porque eu quis ser ele. Eu queria fazer o que ele fazia, eu queria pensar como ele pensava, eu queria fazer tudo que ele... Eu queria ser ele, né? E eu levei uns 3 anos para entender que eu só daria certo como pessoa se eu fosse eu, né? Se eu agisse como eu acho certo, como nas coisas que eu acredito. Demora para virar a chave, porque ele teve tanto sucesso na vida. Eu queria ser ele para as pessoas, eu queria ser ele para a empresa, eu queria ser ele para minha família, mas eu não podia ser ele. Né? Foi uma grande frustração. Eu tive um período muito difícil de querer largar tudo. Eu preparei, eu dizia pra Francine assim, olha só, final do ano eu saio. Larguei. Chegou dezembro, eu falei, Jesus, eu não posso sair daqui. Eu vou fazer o que da minha vida? É o lugar que eu gosto de estar.
Sim. Entendeu? A minha vida é lá. Tá em mim. É natural para mim estar lá. Eu acho que eu não saberia estar em outro lugar. Que bacana, que história linda. Que legal que a gente consegue ter essa relação sólida, né, com os nossos pais para seguir o legado, né, da família. Exatamente. E trabalhar. Então, são você e mais 2 irmãos. Sim. E nessa questão, assim, familiar, como que é? Porque a gente tem também empreendedores aqui que trabalham. Eu antes mencionei. Desde a pandemia, principalmente, muitas empresas se fundiram. Quero dizer, marido e mulher trabalham, né? Ou o marido veio trabalhar com a mulher, ou a mulher vai trabalhar na empresa do marido, que também se julga familiar, porque daí faz todo aquele bolo, querendo ou não. Quais são os maiores desafios, assim, se é que existe, como a relação familiar de vocês? Vocês enfrentam, que daqui a pouco aí sirva, sei lá, até mesmo de exemplo, ou inspiração para outros empresários que também têm essa ligação familiar, né? Porque talvez... sucesso a gente vê que tem. São 52 anos, Sim. né? Vocês conseguiram manter o império. Porém, nos conta assim, o que tu acha, assim, que tu julga. Na imobiliária nós não temos desafios familiares. Isso vem de casa. Isso vem da educação que nós tivemos. A gente aprendeu que cada um tem o seu quadrado. Que no quadrado do outro eu não vou me meter. Eu sou a cabeça, todos me respeitam. Nunca fui questionada por nada. Nem por uma decisão certa, nem por uma decisão errada. Nunca ninguém se meteu. A gente conversa muito, a gente troca opiniões, mas uma decisão tomada por mim vai ser respeitada por todos, tomada pela Francine é respeitada por todos, ninguém questiona. E eu acho que isso é o segredo do sucesso de uma empresa familiar. E isso a gente não aprendeu na imobiliária, a gente aprendeu em casa. Porque se tivesse sido diferente, talvez agora, depois do falecimento dele, todos quisessem ir para lá. Uhum. E em nenhum momento ocorreu esse movimento. E só me perguntaram, tu precisa de ajuda? Então, vem de casa. Não é esse o mérito do meu pai, porque é o meu pai e a minha mãe. Eu acho que na vida tu precisa ter o parceiro. Sim. E eles foram muito parceiros. E são 8 filhos. Sim. E os 8 deram certo. Mérito deles. Sim, com certeza. Até por isso, né? 8 é uma família grande, né? A gente sabe. Hoje, famosa, conhecida, enfim. Mas, assim, se não tivesse algo sólido lá de dentro de casa, desde sempre... a gente vê histórias, assim, de famílias e empresas depois... que uma pessoa muito forte, relevante, né, o que começa toda a história se vai ou abre mão da empresa, os filhos de alguma forma não conseguem manter e aí se desestrutura tudo e não é o caso. Então isso é muito bacana passar para as pessoas, no meu ponto de vista. Tati, vamos falar um pouquinho então, assim, ó, do teu negócio. Tu já teve algum negócio com a imobiliária? Vocês têm o negócio das irmãs, negócio teu, da Tati, assim. Não. Não? Eu não tenho tempo. Não. Mas a gente teve a Filhas da Mãe. Tá, eu quero saber dessa história. Né? Me conta um pouquinho mais essa. A gente teve Filhas da Mãe. Então. Como é que foi a Filhas da Mãe? Por que surgiu a Filhas da Mãe? E por que Filhas da Mãe? Tudo tem um porquê na vida. Sempre né? sei. Bom, eu fui Miss Brasil em 94. Tá. Né? Também algo que eu não explico. Eu fui. E que experiência maravilhosa que eu tive na minha vida. Posso dizer assim, uma parada na minha vida, dos meus 18 aos meus 20 anos, eu vivi aquilo, né? Foi uma escolha não continuar. Era uma época totalmente diferente, mas é um mundo que eu só vivi por ter tido essa oportunidade. Ninguém pode viver esse mundo se não for uma Miss. E foi incrível, eu aprendi muito. Então, abriu portas, Tati. Muitas portas. Mas também... Tudo é mérito, né? É mérito, mas tem um lado muito sujo também, sabe? Antigamente tinha mais, assim, de um assédio masculino desleal, uma coisa... Meu pai não me deixava sair sozinho. Sempre tinha alguém comigo. Ele realmente cuidou, tá? Enfim, mas foi demais. Se botar numa balança, muito melhor do que pior, né? Foi uma experiência maravilhosa. A partir do Miss, eu tinha muita roupa. Né? Muita, eu sigo tendo, mas eu tinha muita roupa. Eu tinha muita roupa de festa. E eu emprestava muito, né? E o meu pai, eu acho que a ideia surgiu do meu pai, mas olha só,
vamos alugar essas roupas. Tu tá sempre prestando essa roupa pra todo mundo, vamos ganhar um dinheiro, não sei o que é. Realmente Daí empreendedora a minha mãe, maravilhosa. sim, a minha mãe queria trabalhar, minha mãe também trabalhava na imobiliária um pouco, mas não muito, a minha mãe queria trabalhar, minha mãe sempre teve essa coisa com moda, minha mãe é estilista, desenha maravilhosamente bem, cria muito. E aquele negócio parece que caiu como uma luva para minha mãe. E nós 5 mulheres, né? Tá no DNA a coisa da moda. Então surgiu a ideia de montar a loja de aluguel de roupas. E o nome? Nome, né? 1000 coisas. Tava dando uma novela na época. Tinha uma novela na Globo, Filhas da Mãe. E alguém falou aquilo, Filhas da Mãe. Todo mundo comecei a rir, né? Filhas da Mãe. Estão loucas? Mas aquilo começou a fazer sentido, né? Eram as filhas com a mãe. E daí ficou o nome, gente. Eu acho que o nome foi um grande lance para chamar a atenção do mercado, porque despertava curiosidade. Eu acho que para um negócio dar certo, tu precisa despertar a curiosidade das pessoas, elas precisam querer saber do teu negócio. Exato. Eu acho que isso é um primórdio para sucesso, né? Senão é difícil. E eu lembro que quando a gente atendia o telefone na loja, falava Filhas da Mãe, as pessoas falavam, quê? E a gente ria. Porque não é fácil. Filhas da Mãe, né? É pejorativo até deixar de ser. Sim, sim. Mas foi um case de muito sucesso. A gente só fechou porque minha mãe não quis mais trabalhar. E acho que Deus também nos cuidou, né, neste momento, porque a gente fechou 2 anos antes da pandemia. É um tipo de negócio que não sobreviveria à pandemia, né? Porque as festas se encerraram. Teria pelo menos dificuldade. Não, mas teria que ter muito dinheiro em caixa para manter um negócio, os funcionários, enfim. Acho que foi na hora certa. Não adianta. A gente passa pelo processo muitas vezes sem entender, mas lá na frente tem um porquê. A vida nos mostra, né, Tati? Ainda falando, prometo não te fazer chorar, ou não, mas ainda falando que as meninas passam um script aqui, tem muitas perguntas, eu tenho que seguir aqui, Tati. Mas a verdade é a seguinte, ó. Então, teu pai é, assim, tua grande inspiração até hoje, né? Qual o conselho que você ainda segue, assim, na tua vida, que ele deixou? Falei sobre isso essa semana. Não tem preço. Não tem preço. Deitar a cabeça no travesseiro e dormir tranquilo. Não tem preço. A gente sabe o que é errado. Não faz o errado. O resto vem. O resto tudo é consequência. Verdade. Seguir no caminho certo sempre, né? E com essa sensação de minha parte eu fiz, né? Às vezes a gente não sabe se vai acertar. Né? É difícil saber se tu vai fazer certo, se vai dar certo. Mas se tu não fizer errado, já é uma grande coisa. Caráter, né? Vistes o quanto de conteúdo, Tati, que a gente já abordou aqui falando de empreendedorismo. Gente, eu não sei se esse conteúdo é útil. Eu falo muito. Eu te disse falar, eu vou. Mas, né? Enfim. Bom, aproveita então, eu peço aqui para te deixar uma mensagem para todas as mulheres, todos os empresários aqui, que tem negócio familiar e que tu entendes assim que com vocês deu certo ou que são desafios grandes e que pode servir também de exemplo aí para outros tantos, assim. Se tratando de empreender, sabe? É tão difícil dar um conselho, né? É que não tem uma receita de, uma receita de bolo. Sucesso. Porque não é fácil empreender, não é fácil nos tempos atuais, ter sucesso. Eu acho que se manter já é sucesso hoje, né? Todos os dias tu abrir as portas da tua empresa, conseguir pagar os salários dos teus funcionários, porque são vidas que dependem do teu negócio. Se tu já faz isso, eu acho que tu já teve sucesso. Mas eu acho que respeito é a base de tudo para um negócio familiar, né? Não deixa o ego subir para a cabeça, principalmente quem ocupa papéis de liderança. Não pode ter 2 caciques, porque nunca vai dar certo se tiver 2 caciques. Então, um vai ser o cacique, mas o cacique precisa entender que sem os demais ele não vai ter sucesso. Ninguém tem sucesso sozinho. Uma empresa é uma engrenagem. Tenha pessoas contigo que sejam mais capazes do que tu, a quem tu possa te socorrer quando tu não souber o que fazer. Porque sim, todos os dias vai ter um momento que talvez tu não saiba o que fazer. E não é vergonha não saber. É melhor te aconselhar com quem sabe, trocar uma ideia, do que ir pelo caminho errado. Uma empresa não é uma loteria. Uma empresa são tomadas de decisões. Que a gente tenha uma equipe capaz de tomar decisões certas, né? Ninguém é melhor que ninguém.
São só cargos diferentes. E o respeito deve prevalecer. Maravilha, anotado. Eu quero te dizer o seguinte. Nós, diante desse contexto todo aqui, Tati, a gente sabe que nas redes sociais a gente passa a imagem que precisa ser passada. Nós falávamos disso no início, né? Mostra somente o que a gente quer. Mas o que, na tua opinião, assim, hoje, assim, se é que dá para dizer, as redes sociais extrapolam, não as redes sociais, as pessoas, né, que ali estão transmitindo informação. Outro dia eu vi um conteúdo teu falando justamente sobre isso. Até que ponto, aos teus olhos, o teu ponto de vista, tu acha assim que vale a pena se expor nas redes sociais, agora trazendo para esse teu lado de influencer que está ali todos os dias? Até que ponto tu acha assim que as pessoas estão passou além, foi além da cabeça, assim, estão extrapolando, assim, sabe? Claro, a gente segue o que quiser, a gente olha o que quiser, né? Tu consome o conteúdo, o que tu quiser, é uma escolha. Mas a gente vê tanto também, né? Tu sabe que eu ando chata. Acho que eu tô ficando velha. Eu ando muito seletiva. Tá? Tudo aquilo que eu percebo que é de mentira, eu já tiro da minha vida. Isso me incomoda. O que mais me incomoda nas redes sociais, eu acho que é muito perceptível a todos, é quando a pessoa se fantasia de alguém que ela não é, né? As pessoas falam coisas que elas não vivem, né? Quando tu começa a falar coisas que tu não vive, tu não sustenta aquilo ali, não sustenta, né? Uma pessoa equilibrada, ela vai ter sempre a mesma linha de raciocínio ao longo do tempo. Ela não vai mudar, né? A internet mudou. Antigamente, tu vê aquelas pessoas montadas, perfeitas, vida perfeita, só viagem, só carro, pratos lindos de comida, né? Hoje, as pessoas não aceitam mais isso, porque elas não se relacionam com aquilo. Tu precisa ter uma conexão com as pessoas. Eu não acredito que uma pessoa seja perfeita o tempo inteiro, porque a perfeição não existe, certo? Então, eu acho que quando tu é de verdade, quando tu passa a verdade, tu te sustenta. Quando tu acrescenta coisas à vida das pessoas, tu te sustenta. Quando tu ensina, tu te sustenta. A internet é um grande meio de tu aprender, né? Eu aprendo muito, mas eu seleciono tudo aquilo que eu vou consumir, né? E eu acho que é isso. Tudo aquilo que tem muito filtro, muita montagem. Tu percebe até na voz que a pessoa não tá sendo ela. Sabe? Isso eu acho que hoje não é mais aceitável. Concordo. Tati, e sobre como é que é ter essa vida? Ontem mesmo, eu te disse, te sigo, né? Te sigo e acompanho. Porque assim, ó, o meu post. Não vai achando lá. Não, porque é exatamente isso, é ser seletivo. Então, as pessoas que eu sigo e que eu acompanho de fato, são pessoas que eu gosto de acompanhar e que eu acompanho a ponto de aumentar o som dos stories. Eu quero ouvir o que a pessoa tá falando. Tu escuta o que eu falo? Escuto. Eu também seguidora. Porque essa coisa de... Ai, tem um detalhe, quem trabalha pelas redes sociais sabe dos engajamentos. Então, eu sei, eu quero ficar aqui pulando. Não faz sentido eu pegar o celular para abrir os stories para ficar pulando. Eu sou dessa, eu paro, escuto, e tanto que eu só olho quando eu posso olhar, quando eu não posso olhar, paciência. Sim. O que eu quero te dizer com tudo isso é que eu sei que tu tem uma vida normal até então, né? Como todas nós, acorda cedo. Porque é isso. Tu acorda cedo, tu faz seus exercícios. Como é que é uma vida inteirinha, um dia inteirinho, aliás, teu? Eu cheguei aqui dizendo assim, olha só, não sei o que eu vou falar porque eu sou igual a vocês, não tenho nada de diferente, e não tenho mesmo, né? Não tenho. Eu acordo às 5 da manhã todos os dias, eu e o Marcelo, tá? Por que eu acordo às 5 da manhã? Tu pode chegar mais tarde. Não, eu não posso. Eu acordo às 5 da manhã porque eu preciso malhar, faz bem pra mim. Eu sou uma pessoa que eu curto estar bem, eu amo me cuidar, é importante pra mim estar bem, tá? Sou vaidosérrima, me cuido. Então, se eu não malhar às 6 da manhã, eu não vou malhar. Então, esse é meu horário. Tudo na vida é uma questão de disciplina, sim, e foco, né? Então, eu vou malhar, daí eu volto pra casa, não vou descansar como a menina que repostou o meu... Eu realmente não vou descansar, não tenho esse tempo, mas ali naquele momento é quando eu vou fazer o meu look no Post Bom Sisters, é o meu momento de fazer o meu conteúdo lá no outro, que também é um trabalho. Então, eu vou fazer o meu conteúdo do Post Bom Sisters, vou gravar alguma coisa que talvez eu nem poste naquele momento, mas é quando, das 7 às 8, é quando eu faço o meu conteúdo digital.
É o horário que eu tô calma em casa, não tem barulho. Então, é neste momento, tá? Daí depois eu vou me vestir, vou trabalhar, daí eu tô na imobiliária, né? Tu fica o dia inteiro, assim, todos os dias, segunda, sexta, Todos os dias, normal. Nossa, mulher maravilhosa. Normal. Tati, e agora eu quero te fazer a seguinte pergunta. O que te faz descer do teu salto? Ai, gente. Como empreendedora, empresária, como mulher, como ser humano, o que faz? Que me tira do sério, assim. Exato. Eu Se é que alguém te tira do sério. Não, eu sou muito tranquila. É difícil me tirar do sério. Vou te falar, talvez alguém que bata de frente comigo dizendo uma mentira, algo assim. Do contrário, eu sou muito equilibrada, assim. Eu conto até 10, é algo que eu não sou explosiva. Eu aprendi na vida que se tu respirar e contar até 10, tu não vai fazer a mesma coisa que tu faria. É verdade. Então, O problema é ter a coragem de contar até 10, porque nem... eu espero. Aquariana, principalmente quando tu trata com pessoas, né, que no meu cotidiano, na imobiliária, eu trato com muitas pessoas e o cliente sempre tem razão, até mesmo quando ele não tem. Exato. Né? Então, eu ouço aquilo ali, pensando assim, não é verdade o que ele tá dizendo, não é assim que funciona, mas tudo bem, tá certo, faz de conta que foi. E eu sou muito Bem pacífica. Que legal, sabe que isso é interessante, assim, eu acho que é isso, a gente vive num mundo digital muito forte, muito intenso, e que as pessoas aparentam muito e sinceramente mentem muito, assim, mentem muito. E aí já começa por aí. Acho que se a gente souber ter maturidade para como é que se diz, se tornar a vida um pouco mais seletiva, a gente também se incomoda menos. Eu acho que é isso, né? A gente deixa assim, não vou me estressar porque pega pra ti o que é teu. Não pega o que não é teu. Tem um monte de gente cheia de problema, quer passar pra mim esse problema? Não, pra mim não vai passar. Eu acho que é isso, entendeu? Escuta e deixa pra lá. Não dá senão tu vai enlouquecer. É verdade. Tá? Se tu for dar bola pra tudo que falam na internet, pra tudo que tu escuta de pessoas que naquele dia estão de mal com a vida, ou pra pessoas mal amadas, né? Porque tem gente que tá carregada, com energia ruim. Não aceita, não pega o que não é teu. Mas eu não fui sempre assim, tá? Eu já disse pro meu pai várias vezes que eu ia me demitir. Então, eu não era equilibrada. Hoje eu fiquei. Hoje eu tô mais fácil. Que gostoso, Tati. Que gostoso ficar aqui contigo. Eu ficaria até o meio-dia, eu juro. A gente pode ficar até as 14 horas. Pois eu tenho que voltar pra imobiliária. Mas é isso. Eu quero agradecer de coração, Tati, assim, ó, você ter aceito o nosso convite. Reforço, assim, tu é, assim, uma inspiração para muitas mulheres. Nós anunciamos o nosso núcleo, estaríamos aqui com você e a mulherada enlouqueceu, então esse podcast vai bombar nas redes sociais. Porque tu tens um coração enorme, é simples, querida, e de uma elegância, assim, que a gente já acompanha também pelas redes sociais. Então, tudo isso num combo nos deixa, Tati, assim, ó, felizes e agradecidas em nome de todo o podcast por tê-la aqui conosco, dividindo um pouquinho mais a tua história, passando um conteúdo que eu tenho certeza que muitos vão se inspirar, sim, porque, como eu volto a trazer aqui, muitas empreendedoras têm empresa familiar e a gente queria abordar esse tema, acho tão importante, porque assim como tem as grandes empresas de sucesso, muitas estão começando, e tá aí, por que não se inspirar? Tem que se inspirar, né? E tu é uma mulher maravilhosa, encantadora, e quero só agradecer em nome do podcast, você ter aceito, porque agora eu me sinto mais lisonjeada ainda de saber que já negou o convite, olha aí que legal, hein? Eu que tenho que agradecer. Obrigada pela oportunidade. Obrigada por me fazer perder o medo, tá? Porque perdi o medo. Foi legal comigo. Muito obrigada. Eu faço só um suspense no início. E enquanto tu falava, eu estava pensando numa coisa. Muitas pessoas não trabalham, muitas mulheres não trabalham, estão em casa. Mas se a gente for analisar de uma forma ampla a vida de todas nós, a maior empresa que a gente tem que administrar é a nossa família. Não é fácil. Se a gente fizer isso bem dentro de casa, não tem erro na rua. É verdade. É o maior desafio que nós temos, administrar a nossa família.
Muito bem, Tati. Muito obrigada. Muito obrigada, eu imagino. Adorei. Ai, que bom. Nós também, tenho certeza. Olha, ficaria até o meio-dia aqui, tranquilo. Para vocês que estão aqui nos assistindo, curte, comenta, compartilha, sugere mais conteúdos, convidados, para que a gente possa entregar para vocês aí conteúdos relevantes e nutrir cada vez mais os negócios de vocês. Muito obrigada e até a próxima.